É com muita alegria que eu cumprimento você, aluno da Escola de Música da Primeira Igreja Batista em Teresina. Estamos prontos para mais um semestre onde vamos compartilhar muitas experiências e conhecimentos musicais. Agora por meio de aulas online, mas com a mesma alegria e a mesma motivação. Eu sou o Josias, coordenador e professor de teclado, e trago aqui as boas-vindas de toda a nossa equipe. E tenho certeza que juntos, nós daqui e você daí, no conforto da sua casa, construiremos uma caminhada de muito crescimento. Sejam todos bem-vindos à Escola de Música da PIB em Teresina. Nesta primeira aula, eu quero apresentar para você, aluno de violão e teclado, um pouco de como será o nosso curso. Vamos lá então. Durante esse período, nós vamos estudar os elementos fundamentais da música, a compreensão do som e dos seus parâmetros aplicado ao seu instrumento, à realidade do cotidiano, os elementos e símbolos da notação musical, a percepção rítmica, melódica e harmônica da musicalidade individual e em grupo. Vamos fazer a escolha do repertório e trabalhar os elementos do som, trabalhar a parte teórica fazendo o estudo desse repertório. Então é necessário que você tenha um instrumento e todas as aulas estejam com o seu instrumento em mãos para ter um bom aproveitamento do conteúdo. O objetivo dessa disciplina é fazer o aluno conhecer e compreender os elementos fundamentais do som, seus parâmetros, analisar e executar campos harmônicos nos tons naturais, conhecer os tipos de cifragem e compreender os elementos harmônicos, melódicos e rítmicos que são utilizados na elaboração de um arranjo ou de uma composição musical brasileira moderna. Aqui no nosso programa nós temos de forma mais específica e detalhada os tópicos que estudaremos durante este curso. Nós temos a nomenclatura dos sons, nomenclatura silábica e alfabética, análise dos tipos de cifragem mais comuns, a formação dos acordes, inversões e substituições dentro do campo harmônico, o estudo das escalas, graus e campos harmônicos nos tons naturais, análise e técnicas de memorização da música por meio da sua progressão harmônica e o estudo prático do repertório analisado durante o curso. Então nós vamos estudar a parte teórica, vamos selecionar o repertório e vamos aplicar no repertório tudo aquilo que estudamos da teoria. Nossas aulas serão online. Elas serão desenvolvidas de forma expositiva, promovendo e estimulando debates e discussões na área musical e técnica do instrumento, seja ele violão, teclado ou canto. A teoria estudada ela será aplicada à prática simultaneamente, para que você como aluno possa contextualizar seus estudos e compreender a aplicação prática daquela teoria. Para a ministração e transmissão das aulas, serão utilizados pelo professor notebook, microfone, câmera, celular, instrumentos como piano elétrico, violão, instrumentos de percussão. E para facilitar o seu aprendizado, nós recomendamos que você verifique os seus equipamentos antes de começar a aula. O computador, o smartphone, se você for assistir a aula pelo celular, o seu instrumento, se for o teclado ou violão. Se você for aluno de canto, se alimente bem, prepare a sua água, se hidrate e verifique a sua conexão de internet, pois é importante que o aluno esteja com o vídeo e o áudio ativados para interagir com o professor e interagir com os demais alunos. O processo de avaliação é de extrema importância e eu quero aqui chamar a sua atenção, aluno. Nós que fazemos parte da Escola de Música precisamos saber como você está se sentindo. Então, ao iniciar a aula, o professor estará avaliando o aluno na presença, participação, desenvolvimento na disciplina, mas nós também precisamos que você, como aluno, avalie o professor e avalie a escola. Então, as avaliações que serão realizadas são necessárias porque precisamos ouvir a sua opinião para melhorar o nosso processo de ensino e, consequentemente, o seu processo de aprendizagem. Ao final do período, o aluno precisa alcançar uma média de 7 pontos para ser aprovados e prosseguir
para o próximo módulo ou receber o seu certificado caso ele esteja concluindo o seu curso. Então, participe do processo de avaliação, responda os questionários que a Escola de Música oferecer para você, dê a sua sugestão e dê a sua opinião sobre as aulas, sobre o professor, porque isso é muito importante para a nossa escola. A primeira parte do nosso curso será dividida em 2 unidades. Na primeira unidade, nós vamos identificar o tom de uma música cifrada. Sabe aquela cifra que você pega na internet? Sabe aquela cifra que algum professor já te deu, que o colega te deu, e você olha para aquela cifra e muitas vezes não entende os acordes, por que eles estão ali? Vamos aprender apenas observando, identificando os elementos e analisando os elementos gráficos nessa cifra, poder descobrir qual tom e como tocar essa cifra. Além disso, vamos trabalhar as escalas musicais, escalas maiores, escalas menores, os sinais de alteração das escalas, os graus dessa escala e o campo harmônico, que são os acordes que fazem parte da escala, os acordes que são formados a partir dessa escala e que fazem parte do contexto musical. Tudo isso nós vamos ver na unidade 1. Na unidade 2, ainda neste semestre, nós vamos trabalhar a parte prática. Vamos pegar toda aquela teoria e aquele repertório, aquelas cifras que foram analisadas na unidade 1, vamos aplicar no instrumento. Nesta fase, agora você vai fazer uso do instrumento e vai tocar individual, tocar com o colega em gravação de vídeo, tocar com o professor e aplicar toda aquela teoria estudada agora no instrumento. Então, iniciando o nosso conteúdo, nós temos aqui identificando o tom da música por meio da cifra. Primeiro nós precisamos entender como o som funciona. O som é a vibração de um corpo produzindo energia cinética por meio do movimento das moléculas de ar. Quando este som tem uma vibração regular, ou seja, quando ele pode ser reproduzido por um instrumento, também pode ser representado graficamente por meio de símbolos da notação musical. Nós vamos estudar durante esse curso a identificação gráfica do som por meio de letras do alfabeto. E essa identificação do som por meio das letras do alfabeto nós chamamos de nomenclatura alfabética. Com certeza você já deve ter visto acordes que são representados pelas letras C, D, E, F, G, A e B. Esses são os 7 sons que conhecemos por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, só que nesse caso representados por letras. Quando em sequência ordenada, como no exemplo acima, nós chamaremos isso de escala. Ainda sobre as escalas musicais, é importante destacar que a escala de Dó tem em sua formação 7 notas, aquelas que já conhecemos: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Esta escala é composta apenas por notas naturais, não possuindo em suas notas as alterações sustenido ou bemol. Ao escolher uma música, observe a sequência de acordes que fazem parte da cifragem. Se a música foi cifrada apenas com acordes naturais, é um sinal de que ela pode estar no tom de Dó maior, consequentemente, utilizando a escala de Dó maior na sua melodia. Para início de explicação, vamos identificar as escalas estudadas aqui por meio da sua primeira nota. Então, se nós temos a escala que começa com Dó, nós vamos chamar essa escala de Dó. Se a escala começar com Sol, nós vamos dizer que este conjunto de notas vai ser a escala de Sol. Então, a primeira nota servirá para identificar qual escala estaremos utilizando. Conhecer as escalas musicais é um dos processos que vai te ajudar a identificar o tom da música, a entender o campo harmônico e a entender como os acordes estão distribuídos naquela cifra que você pretende tocar. Nós podemos dizer que a escala é uma sequência de notas musicais que seguem uma ordem e uma lógica de distanciamento ou diferença de altura entre os sons. Vamos ver no exemplo.
No piano, você tem aí o desenho da escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Começa no Dó e termina com Dó. São 7 notas que fazem parte da escala, mas nesse caso nós estamos repetindo a primeira nota, uma oitava acima. Observe que embaixo nós temos a sequência Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. É importante observar que lá no conceito nós usamos a expressão ordem, lógica e uma diferença de altura entre os sons ou um distanciamento lógico entre os sons. Entre o Dó e o Ré nós temos uma tecla preta. Entre o Ré e o Mi nós também temos uma tecla preta. Entre o Mi e o Fá nós não temos tecla preta. É a menor distância, que é um semitom. Se você comparar as 4 primeiras notas da escala de Dó com as 4 primeiras notas da escala de Sol, você vai ver que elas estão organizadas exatamente iguais. Olha só, na escala de Sol, da primeira para a segunda você tem uma tecla preta, da segunda para a terceira você tem uma tecla preta e da terceira para a quarta, assim como na escala de Dó, você não tem uma tecla preta. Então nós temos escalas diferentes que estão organizadas seguindo a mesma ordem. Posso dizer que em cima eu tenho uma escala de Dó e posso dizer que essa sequência que está embaixo eu tenho a escala de Sol. Observe que da 7ª para a 8ª nota na escala de Dó nós temos Si, Dó. E o intervalo é também um semitom. Eu não tenho tecla preta, as notas estão juntas, não tem espaço entre elas. O que foi que aconteceu na escala de Sol no teclado embaixo? Em vez de fazer Fá, Sol, nós temos aí Fá sustenido e Sol. Por quê? Porque se nós fizéssemos Fá, Sol, teríamos uma tecla preta entre o Fá e o Sol. Nesse caso, nós quebraríamos a regra da escala maior, porque na escala maior, que a de Dó vai ser a nossa referência, como você está observando em cima, do 3º para o 4º grau, eu preciso ter um semitom e do 7º para o 8º eu também preciso ter o semitom. Veja que esse processo se repete tanto na escala de Dó quanto na escala de Sol. Isso confirma que ambas as escalas são maiores. Nesse próximo exemplo, nós usaremos o desenho do braço do violão. Veja que nós temos aí a escala de Dó na 5ª corda e embaixo a escala de Lá na 3ª corda. Observe, da primeira para a segunda nota, nós temos uma casa dividindo esse intervalo. E da segunda para a terceira nota, nós temos também uma casa dividindo esse intervalo. Essas casas, no piano, estão representadas pela tecla preta. Aqui nós vamos dar um salto de uma casa do violão para a outra. Observe que da terceira para a 4ª nota nós não temos distanciamento de casas. As notas estão formando o menor intervalo na música ocidental, que é o semitom. E esse padrão também será aplicado no exemplo de baixo, na escala de Lá, iniciando na 3ª corda. Volte no slide anterior e faça a comparação da distância, da diferença de altura entre as notas. Você verá que a ordem lógica de distanciamento é a mesma. Isso quer dizer que nós estamos, em todos os exemplos, utilizando a forma da escala maior. E memorizando esta forma, você consegue descobrir todas as demais escalas maiores no seu instrumento, seja no teclado ou no violão. Observe então neste exemplo a música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Na partitura, nós temos a melodia. O que vem a ser a melodia? É uma sequência de notas que são executadas sucessivamente, ou seja, uma após a outra. Quem faz a melodia? O cantor, o saxofone, a flauta, o instrumento melódico, aquele instrumento que só consegue executar uma nota de cada vez. Mas somente ele? Não. Alguns instrumentos, como o piano, que você consegue executar mais de uma nota, também consegue reproduzir uma melodia, porque ele toca notas individuais, sucessivamente.
E aqui na melodia dessa música, escrita em partitura, nós temos Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá, Fá e segue as demais notas. Observe que essa música foi construída utilizando a escala de Dó, porque, como nós falamos no slide anterior, todas as notas são naturais. Nós não temos sustenido ou bemol. E os acordes em cima, C, F, C, Sol, também são acordes naturais porque não apresentam nenhum tipo de alteração. Então, claramente, sem o instrumento, somente observando a partitura, nós conseguimos identificar que essa música está no tom de Dó maior, utilizando a escala de Dó maior e, consequentemente, trabalhando no campo harmônico de Dó maior. Bem, já conhecemos as notas, conhecemos como estes sons podem ser representados de forma gráfica, utilizando as letras do alfabeto, e vimos também o exemplo de como representar os sons pela partitura. Mas o que são os sinais de alteração? Os sinais de alteração servem para identificar qual escala está sendo utilizada. Somente a escala de Dó não tem sinais de alteração em suas notas. Portanto, todas as escalas estudadas a partir de agora terão sinais de alteração. Se você ainda tem dúvidas sobre a função dos sinais, sugiro que revise este conteúdo antes de prosseguir. Prosseguindo, nós temos a escala de Sol. Já sabemos que a escala de Dó é formada por 7 notas, todas as notas naturais. Mas por que a escala de Sol agora? Não seria a de Ré? A escala de Sol ela é estudada logo após a de Dó, porque é a escala que tem apenas um sinal de alteração. Como você pode observar no slide, na escala de Sol, apenas o Fá sustenido, a sua 7ª nota, é alterada ascendentemente com um sustenido. Se você observar pela sequência de acordes em uma cifra que o Fá vem acompanhado com um sustenido e todas as demais notas são naturais, sua música pode estar no tom de Sol maior. Antes de iniciar o estudo da música, revise a escala e o campo harmônico de Sol maior. Assim como na escala de Sol maior, as demais escalas que serão estudadas, todas terão algumas notas alteradas. Outras terão todas as notas alteradas. Nessa tabela, eu desenhei para vocês de forma bem simples e didática a sequência de notas que fazem parte de cada escala. Você tem uma coluna com o tom, você tem a segunda coluna com a escala e a segunda coluna com os acordes do campo harmônico maior que nós vamos estudar mais na frente. Mas eu sugiro que você pare agora e entenda como essas escalas são formadas. Na ordem nós temos aí a escala de Dó, todas as notas naturais, depois a escala de Sol com apenas o 7º grau alterado, depois a escala de Ré com o 3º e o 7º grau alterado, depois a escala de Lá com o 3º, o 6º e o 7º grau alterado. Logo em seguida nós temos a escala de Mi com o 2º, 3º, 6º e 7º grau alterado. Em seguida nós temos a escala de Si com o 2º, 3º, 5º, 6º e 7º grau alterado. Todas essas alterações até aqui foram feitas com o sinal sustenido, ou seja, ascendentemente. E por último, nós temos a escala de Fá maior, fechando as escalas dos tons naturais, que é a escala de Fá maior. Essa escala não vai trabalhar com o sinal de alteração sustenido, assim como as demais, mas ela vai ter o seu 4º grau alterado, agora de forma descendente, e a nota será o Si bemol. Se você observar com calma, perceberá que estas escalas têm a mesma combinação no distanciamento das suas notas, ou seja, na diferença de altura entre os sons que fazem parte de cada uma delas. Na planilha anterior, falamos sobre campo harmônico, mas o que vem a ser o campo harmônico? É o conjunto de acordes gerados a partir de cada nota da escala. Se a escala tem 7 notas,
O campo harmônico desta escala terá 7 acordes. Ainda sobre as escalas, nós temos uma representação de cada nota por meio de números romanos colocados sobre a cifragem. Essa cifragem vai ser chamada de cifra analítica, porque ela faz a análise da progressão dos acordes e indica a função ali desempenhada. Essa cifragem analítica é um recurso que facilita a memorização e a transposição do tom da música. Essas notas da escala, quando acompanhadas dos números romanos, nós vamos chamar de graus da escala. Então nós temos aí o exemplo na escala de Ré, uma escala que tem duas notas alteradas, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau alterado, Fá sustenido, quarto grau, quinto grau, sexto grau e por último também alterado o sétimo grau. Para facilitar a memorização, para facilitar a análise, o seu entendimento sobre a progressão dos acordes, é importante que você memorize este método. De forma mais prática, nós vamos fazer um exercício de cifrar uma música simples, essa música que está aí no exemplo, Teu Santo Nome, em 2 tons. Nós vamos colocar as cifras usando o tom e a escala de Sol maior e logo em seguida nós vamos colocar as cifras usando a escala e o tom de Dó maior. Qual é o objetivo deste exercício? Nós trabalharmos na prática como funcionam os graus da escala. Esse processo de cifragem será feito durante as nossas aulas online com os alunos interagindo em sala de aula somente para alunos matriculados. Essa primeira aula foi uma pequena amostra do que será estudado durante o nosso curso de violão e de teclado. Mais especificamente, o que trabalhamos na unidade 1. Em resumo, nós temos o conjunto de notas usadas para criar a melodia da música é chamado de escala, uma sequência de 7 notas. O conjunto de números romanos usados para analisar a função dos acordes é chamado de cifragem analítica. E por último, o grupo de acordes gerados a partir de cada nota da escala é chamado de campo harmônico e serve para dar base à melodia cantada.